Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui no programa Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. Bem, hoje nós estamos percebendo e envolvidos em conflitos que estão se reiniciando mais uma vez. Falamos muito da Síria, essa semana que passou foi realmente muito turbulenta. Ações militares do governo americano, Rio de Janeiro, bala perdida, e claro que tudo isso, ao próprio atentado de Londres, que é recente ainda, e tantos atentados a gente percebe na Holanda, a gente percebe em tantos outros países. E claro que tudo isso nos traz sentimentos e, pior que isso, ressentimentos daquelas pessoas que lá praticaram aquela maldade. E essa maldade, claro que leva um tempo para ser digerida. Nós vamos focar hoje exatamente na digestão, na aceitação do outro e principalmente em eliminar de nós os bairrismos e conflitos. Essa ideia é exatamente de nós percebermos que cada um, como já falei anteriormente, mas a gente vai hoje fazer de uma forma um pouco mais ampla, que é trazendo esse contexto internacional, essa visão um pouco mais sem limites do que nós vemos no nosso horizonte, que é perceber os conflitos de outros países e como isso poderia de repente nos atingir. Claro que nós, percebendo o sofrimento alheio, nós de alguma forma procuramos pensar nesse sofrimento e de alguma forma tentar carregar esse sofrimento conosco. Mas é muito importante que a gente, eliminando essa ideia de que cada um tem exatamente o que precisa para a sua evolução. Então nós temos as nossas dores, os nossos sofrimentos, dentro das nossas limitações, precisamos digerir tudo isso, precisamos retransformar essas energias que nos são portadas, que nos são apresentadas em formas positivas. Tudo que acontece, tudo que pode vir a ocorrer, seja em nossas vidas, seja na vida alheia, é importante para a evolução, ou sua, ou daquele que está passando pela situação. A partir do momento que você tem fé, a fé verdadeira, não diria, porque hoje nós estamos aqui na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, na ideologia católica, mas poderíamos estar em qualquer outra representação religiosa, e exatamente sobre isso, sobre esse respeito, sejam as dores do próximo, sejam entender nossas limitações, seja mesmo a partir do momento que você aceita e acredita que existe uma presença suprema, não exatamente que seja essa ou aquela vertente religiosa, mas algo que coordene a humanidade. A partir do momento que você tem essa fé, essa crença, você já deixa de questionar esses acontecimentos, seja para a sua própria vida, seja para a vida alheia. E a partir desse momento você já não mais se encontra em perturbação, nem por você e nem pelos outros, porque você aceita que dentro de todo esse caos, de todo esse desajuste emocional, de toda essa guerra, de toda essa
esses problemas, essas balas perdidas, nós compreendemos que existe uma razão de ser. A ideia é exatamente a pacificação, a harmonização em seu íntimo, diante de todos esses tormentos e aflições. Porque se nos sendo necessários esses tormentos e aflições, é claro que à medida em que o tempo passa e que esses fatos vêm tornando-se partes do nosso cotidiano, nós precisamos trabalhar a digestão de tudo isso. Não conter em nosso íntimo, porque existe uma sabedoria, existe todo um planejamento para que tudo isso possa vir a ocorrer no planeta. Então, paciência, harmonia em nosso íntimo e a compreensão de que a partir do momento que tudo isso ocorre, nós temos o compromisso de mantermos-nos em equilíbrio, mantermos-nos em paz e de alguma forma contribuir pela paz. Mas essa paz não é buscar o assassino, não é confrontar com a sua mesma ideologia, com o seu mesmo pensamento, porque a partir do momento que você capta todas essas sensações e sentimentos e o ódio e todos esses envolvimentos emocionais e de alguma forma deseja devolver com o mesmo tom, com o mesmo enfoque, com a mesma ideologia a maldade, então você pratica o mal pela maldade que você sofreu, nós continuaremos com o mundo, com o planeta e com a nossa volta completamente em desordem, em desequilíbrio. Então, é exatamente quebrando essa corrente, cortando essas vibrações e sentimentos que nós venceremos toda essa desarmonia, todo esse desarranjo emocional e desequilíbrio mental que a gente percebe naqueles que estão aí cometendo todas essas atrocidades. É importante que nós compreendamos que somos elementos importantes nesse contexto. Por um acaso, esse lugar, há alguns anos atrás, se tornou uma cachoeira. Eu estou falando de Nova Friburgo, nessa gruta de Santa Lourdes, e logo ao lado, aqui eu tenho a igreja de Santo Antônio, e tudo isso era um mar de lamas. E hoje a vida está aqui, normal, franelinha tomando conta dos carros, os carros que passam, as pessoas com seus comércios abertos, e tudo volta à normalidade depois de toda a tragédia que aconteceu nessa cidade. A gente percebe com isso que tudo passa, que a partir do momento em que acontece o caos, nós precisamos repensar nossos passos, nós precisamos repensar nossas estradas, rever o nosso processo de caminhada e assim trabalharmos as transformações. Porque quando nós não pensamos em nos transformar, a natureza nos transforma. Esses desequilíbrios e desarranjos, seja em nosso micro, ou seja em termos de mundo, nós percebemos que volta e meia acontecem esses saculejos para que nós repensemos. Quando nós identificamos, em uma palestra que eu tive a oportunidade de proferir em Londres, eu falei a respeito da miséria africana e fiz uma comparação entre a miséria africana e os políticos corruptos. Nós percebemos algumas pessoas que
fazem seus comentários e julgamentos e detonam através das redes sociais determinados políticos por serem corruptos. E ao mesmo tempo essas pessoas colocam em suas páginas artigos como os pobres da África que estão passando fome, estão passando sede, estão passando necessidade. À medida que nós compreendemos que o político corrupto, que hoje encontra-se com seus cofres cheios, vivendo na arrogância e na abundância, tirando e matando pessoas, talvez por sua corrupção nos hospitais, talvez por sua corrupção que falte educação, talvez por sua corrupção tantos outros malefícios para a comunidade. Esses corruptos, essas pessoas que estão vivenciando e se aproveitando talvez da limitação da justiça, talvez pela limitação dos próprios representantes acima deles, e estão se aproveitando de alguma forma de todo esse caos. Esses corruptos serão colocados em outros países, em outras circunstâncias, para dessa forma darem valor ao país em que viveu, à oportunidade que teve que não soube aproveitar, e a eles serão ofertadas novas experiências em limitações do pão, em limitações da sede, em limitações e de qualquer outro recurso. Por isso nós percebemos países e pessoas vivendo em abundância e países e pessoas vivendo em conflitos, em miséria, em desespero, em agonia. Porque nessa sabedoria universal, nessa sabedoria do todo, queira você chamar como queira, não importa, essa sabedoria, nessa coordenação, permite que ora você viva aqui, ora você viva ali. Então, quando você olha e identifica o miserável na África, coloque a face do político corrupto naquele miserável da África e perceba se de fato você vai tratar aquele miserável da África como você trata o corrupto. Porque a partir do momento em que você aponta, a partir do momento em que você, de alguma forma, promove o mal, porque a partir do momento em que você próprio condena, a partir do momento que você taca a pedra, você pode acreditar que reflexos desse teu julgamento virá contra você próprio. Então, a partir do momento que você tem os teus trabalhos nas suas imperfeições, você deixa de julgar aqueles que estão lá. Não digo que você não deva promover um trabalho social, que você não deva promover a conscientização, que você não deva promover de alguma forma um trabalho de não permitir que essas pessoas continuem agindo na corrupção, agindo em todas essas circunstâncias que eu mencionei, porque está em nossas mãos o trabalho por uma comunidade melhor, o trabalho por uma sociedade melhor, por um governo que seja justo. Então faz parte de nós que nós trabalhemos essa consciência, esse esclarecimento, mas não de forma a julgar, não de forma a condenar, porque nós mesmos precisamos da tolerância, precisamos da piedade desse todo, desse Senhor, dessa coordenação divina, no intuito, no sentido de nos assistir em nossas próprias limitações e em nossos próprios erros. Bem, pensemos então que o sofrimento daquele que lá está pertence a ele, o crescimento pertence a ele, e quando nós mencionamos
que estamos sobre... que o Senhor seja meu timoneiro, que Ele possa me coordenar, que o controle esteja sobre o Altíssimo, da forma que você quiser se expressar. A partir do momento que você transfere a responsabilidade dos seus passos ao Supremo, à coordenação divina, chame como queira, você deseja se isentar da sua própria responsabilidade sobre seus passos. Então, assumir a sua consciência, assumir o seu próprio ser, é exatamente você tornar-se senhor de seus próprios passos. Claro que as entidades divinas, celestiais, nos auxiliam, nos assistem, mas eles não desejam coordenar nossa vida, porque você precisa se responsabilizar pelos seus atos e você precisa vencer pelos seus próprios desejos e passos para que você mesmo tenha o mérito de suas ações. Existe uma coordenação, só que ela não é no sentido de guiar a tua vida, porque você é o senhor dos seus passos e terá o mérito por isso, ou seus prejuízos, ou a responsabilidade e a cobrança do que você venha a fazer. Então, a partir do momento em que você entende que o mal daquele que lá está naquele país, ou lá está naquela nação, lá está naquela cidade, ou lá está vivenciando aqueles tormentos e aflições, aquele mal pertence a ele, e o teu mal e os teus problemas pertencem a você. Quando você compreender e distinguir essas posições e se colocar exatamente no teu lugar, enxergando e percebendo exatamente o que te cabe, você já não sofre pelo alheio. Você pode perceber ali o sofrimento, você pode de alguma forma procurar ajudar, mas não exatamente vivenciar a carga emocional que não te pertence, pertence àquele povo, pertence àquela cidade, pertence àquela mãe que perdeu aquela criança. Então, diferencie o que te pertence e o que pertence aos outros. E inicie a tua vivência em paz e de alguma forma procure trabalhar para melhorar tudo e todos à sua volta. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso princípio, essa é a nossa razão de vir a esse mundo e de estar inserido e envolvido nesse contexto social, nesse contexto político, nesse contexto universal. Somos seres caminhantes do mundo, não exatamente desse momento. Então tudo isso é passageiro. Não se aflija e não queira também pensar em de repente refazer a tua jornada, mas em outra vida, porque a partir do momento em que você escolheu essa oportunidade de vida, essa reencarnação, essas circunstâncias no teu contexto, de alguma forma você precisa trabalhar exatamente tudo à tua volta. Então, tenha paciência, perseverança, trabalhe suas crenças e procure implementar em sua vivência, em suas vidas, alguns pilares. Não foque a sua vida e centralize o teu viver em um único ponto, porque quando você exatamente fixa a tua vivência em uma única possibilidade, você começa a trazer complicações, porque caso falhe nesse ponto, você se torna, você cai, porque você tem uma base só. Então procure trabalhar a sua fé, procure trabalhar fazer um trabalho em que você envolva a sua fé
então que você esteja realmente pleno fazendo, exercendo aquela profissão. Procure de alguma forma trabalhar a sua educação, procure manter o seu corpo em equilíbrio, não apenas o que você come, mas principalmente o que você pensa, o que você assiste, o que você vivencia, porque tudo isso traz reflexo, seja em teu corpo físico, seja em seu emocional. Então muita cautela em o que você assiste, muita cautela em o que você impregna no seu corpo. E pratique exercício, porque exercício é fundamental para o equilíbrio de todo o teu sistema, de todo o teu complexo. E quanto mais bases você criar para a sua vida, melhor e mais estruturado você estará em fazer a sua caminhada nessa oportunidade de vida. Bem, desejo que vocês curtam e compartilhem a nossa página por Luz e Paz. Meu nome é Marco Von, eu sou correspondente internacional e mais uma vez estou aqui na página por Luz e Paz, no Facebook e também no YouTube. Curta a nossa página, que a partir daí você começa a receber também a sequência de novos vídeos tratando de novos assuntos e trazendo sempre momentos de reflexão como estes que você está observando agora. Fica meu forte abraço a todos vocês de mundo afora e a vocês aqui de Nova Friburgo. Logo em breve nós organizaremos um encontro onde nós trataremos e debateremos alguns assuntos como esse e tantos outros que nós apresentamos anteriormente. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua participação. Por favor, emita a sua opinião, participe de alguma forma, sugira temas, participe conosco e vamos fazer esse programa por Luz e Paz um pouquinho mais interativo. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.